Amigos, olá, estamos começando a segunda parte da gravação de mais uma análise de jogo na primeira parte. Analisamos o marketing azul, agora vamos falar mais sobre o produto. Se você quer escalar e ser publicado, acesse o site cas.ai e preencha o formulário para publicação. Se você só quer monetizar seu jogo, acesse o site cas.ai e preencha o formulário para mediação. Vamos lá assistir a tudo o que nossos rapazes viram. Anton, pode continuar, como sempre. Vou começar com um diálogo. Michel lá, pelo que entendi, era uma referência a Lumber Inc. Percebe-se uma compreensão da abrangência da referência. O jogo guia por missões, com tropeços leves. Nem sempre é claro o que ocorre. Mesmo assim, sim, o jogo praticamente não me deixa sair desde o começo. Mas existe uma sensação de desequilíbrio. Falemos em detalhes. Os caras vão te contar. Vou dar uma visão geral agora. O essencial nesse jogo é a satisfação de ficar vidrado enquanto realizam tarefas e se movimentam com recursos surgindo e sumindo. Isso ocorre aqui, criando gargalos no ciclo. Um gerente é necessário ou corra para a produção para resolver a falta de recursos. É aqui que o jogo falha. Por exemplo, como no Frozen City, que parecia maior. Ele serve de referência, uso o Frozen City como exemplo. Vou mencionar o Lumber, tirando toda a narrativa e deixando só a estrutura, como uma planilha ainda terá um certo interesse. Lá existe progressão. A madeira vira recurso, você precisa dele, depois sobra, entra o gerente e segue. Aqui lembra Adventure ou Lumber, mas não recordo bem do Lumber. Faz tempo que joguei. Tudo gira em torno de um único recurso, as moedas. E, na minha opinião, isso é um certo problema, porque eu não vi aqui um ciclo real de recursos. Tudo depende das moedas. Ou fico esperando, ou de repente ganho uma grande quantidade. Jogando nessas fazendas e cooperativas, não consegui entender direito qual recurso vira o gargalo em determinado momento. Então eu vagava pela tela toda, por todo lado, mandava o mesmo gerente constantemente em diferentes produções, mas não conseguia resolver nenhuma tarefa de produção. Eu estava tentando entender meu problema, como turbinar a obtenção de moedas e exatamente o que acelerar. Assistir a anúncios em vídeo. A contratação de gerentes parece fraca aqui, ou talvez só se revele mais tarde. Quais as métricas? Pode compartilhar? O R1 é de 20 a 30 e no 7º dia restam. Dependendo do país, né? O melhor desempenho foi no Canadá, lá fica entre 5% e 7%. Não é muito bom. Mas há duas notícias, uma boa e uma ruim. A ruim é que o R1 é muito baixo e precisamos focar nisso primeiro. A boa é que esses jogos se pagam. O tráfego deve se pagar em cerca de uma semana. Precisamos de um ROA semanal de cerca de 100%. Não é um jogo para se preocupar com o 30º dia, foque na primeira semana e depois nos whales. Tentar positivar isso ou escalar. Não é o 7º dia e sim o 14º. O ROAS de 2 semanas é o que importa aqui. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder as novidades do mundo do game dev e novos cases do nosso universo. Eu não tive muito tempo para conhecer o jogo, mas ainda assim joguei algumas sessões. Na minha primeira tentativa, né, fiquei meio perdida com o flow, com o core loop. Eu não entendi bem o que esperavam de mim. Foi bem difícil de entender como funcionava. Dei uma olhada em outros tycoons. E lá, realmente, pelo que percebi, você começa pequeno e depois o ciclo, o core loop, vai se expandindo aos poucos, com novas ações sendo adicionadas. Outra coisa que senti falta foi algum elemento que trouxesse satisfação. Por exemplo, eu tenho um campo de trigo. Eu acharia muito legal poder colher o trigo eu mesma, né? Pelo menos no começo, antes de contratar funcionários que fariam isso. Cuidariam do campo, mas eu gostaria de começar sozinha com o trigo, colher, começar a vender o trigo, depois expandir para o processamento, tipo feno, grãos e por aí vai. E basicamente cada etapa, assim eu veria a minha progressão, que realmente senti falta, né, aquilo de que o Anton falou. Além disso, quando eu fazia algum upgrade ou algo assim, senti falta de ver visualmente como isso acontece no campo de jogo.
Porque clicar num botão e fazer upgrade na janela é legal, mas no fim das contas não é algo que se sente de verdade. Só apertei um botão e foi difícil entender o que realmente mudou. Por isso, talvez, para mim seria mais natural fazer o upgrade da produção diretamente com um botão no tabuleiro. Porque assim você não precisa ficar procurando em qual janela encontrar aquela coisa para melhorar, já fica visível na hora. Isso é mais prático e amigável. E sim, toda a minha interação com o jogo acontece através das janelas. Não é tão divertido quanto interagir com os objetos no campo, pelo menos em parte. Ou então, sei lá, muito frequentemente fazem aquele esquema de que quando você recebe lucro, aparecem montinhos de dinheiro no campo. Você clica e eles entram rapidinho na sua carteira e você vê: ah, que massa! Estou ganhando cada vez mais, faturando. Nos pedidos. Acho que joguei fazendinhas demais e me irritei com os pedidos. Eu esperava receber um premium e alguns normais. Cliquei no normal para guardar o premium e ver um anúncio depois, mas ele sumiu. Não entendo por que, ao completar um pedido, os outros da fila simplesmente desapareceram. Igual ao finalizar o pedido, só muda o botão claim. Não parece o suficiente, queria algo mais visual. Concluído? Parabéns, progresso feito. E a aba Clientes me pareceu confusa, porque quando eu toco nela, não recebo nenhuma informação. Só aparecem alguns clientes futuros, alguns clientes atuais, mas na verdade não abre nenhum pedido, nada. Então achei meio inútil. Obrigada, Valerian. Sobre os clientes, é uma nova função ainda não totalmente implementada. O objetivo é incentivar o jogador a evoluir a fábrica e melhorar o relacionamento com os clientes. Assim, ao executar o pedido, há uma avaliação que geralmente depende de você cumprir o prazo ou não. Você recebe uma avaliação e quanto maior for a sua nota, mais você vai ganhar. Por enquanto, nessa sessão só é possível ver qual é o seu ranking com cada cliente específico. Consequentemente, desse cliente você pode receber um bônus ou, ao contrário, um prejuízo. Se você quer monetizar seu jogo com 15 redes de anúncios, acesse o site CAS-AI e preencha o formulário e nós te ajudaremos. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que, na minha opinião, a cadeia de produção oferecida ao jogador no início é grande demais. Ou seja, você colhe o trigo, depois esse trigo é transportado em baldes, os baldes são processados, depois levados para o depósito com sacos. Só no final eles são vendidos. É um processo longo e no começo o jogador sente dificuldade. Sim, vale a pena tentar. Testar, deixar uma cadeia realmente simples, fazer só um tipo de produto para vender, já que atualmente são 3 logo de cara. Deixar só um e experimentar esse core loop mínimo, tentar oferecer isso primeiro ao jogador para entender. Depois, quando o jogador aprender isso, liberar os próximos passos aos poucos, em vez de dar logo 3 ciclos como agora. E disso também vem, se eu não me engano, né, o que o Anton falou, parece que não é eficiente ou ele não entende onde colocar esses gerentes, qual é o elo mais fraco dele. E aí, justamente nisso, eu também acho que está o problema, já que esses gerentes precisam ser colocados exatamente nos lugares que o jogador já entendeu. Aham, então, aqui, quando ele mesmo tentar praticar e para ele esse core loop precisa ser automatizado para que ele mesmo já não precise ir lá clicar, coletar todos esses pedidos. Eles fariam tudo sozinhos. Ou seja, primeiro o jogador aprende manualmente, faz um ciclo curto, depois coloca um gerente, entende que tudo isso é automatizado e passa para o próximo ciclo. Ou seja, é justamente criar um core loop curto e consolidar tudo isso com os gerentes. Além disso, mesmo passando pelo tutorial, eu não entendi onde eu executo os pedidos, qual é a minha recompensa, quais são os objetivos. São 3 tarefas que preciso fazer e devem estar bem visíveis no topo. Elas não aparecem. No tutorial cliquei distraidamente. Aí eu penso, peraí, o que é que eu tenho que fazer? E não é de primeira que você entende que essas são realmente as suas tarefas, e mesmo quando elas são concluídas, só ficam verdinhas, ou seja, não piscam, não tem nenhuma animação mostrando que dá para coletar e ganhar uma recompensa por isso. Essas 3 tarefas se misturam com o painel superior, então chegou um momento em que eu simplesmente fiquei assim: "O que é que o jogo quer de mim afinal? O que que eu devo fazer?". Também no tutorial teria sido bom mostrar que quando o seu saldo de moeda cai e fica negativo,
seus funcionários param, ficam irritados, não querem mais trabalhar, enfim, a produção para. E aí, de repente, quando parecia que eu tinha muita moeda, contratei um monte de coisas e tudo parou, ficou esperando eu completar um pedido e meu saldo de moeda subir. No começo, para o jogador, é preciso explicar isso, ou pelo menos criar um alerta. Olha, não deixe seu saldo ficar negativo. Também, quando construí uma fazenda, fiquei esperando muito por essa transição. Pensei, agora vou ter uma segunda fazenda com algum outro tipo de produção. Mas, claro, entendi o motivo. Eu, como desenvolvedor, entendia por que foi feito assim, tudo igual. Mas, pelo menos mudar o campo, mostrar de outro ângulo, virar a câmera de algum jeito, para que visualmente pareça diferente. Ou então, em vez de colher trigo, por exemplo, colher trigo sarraceno, só para dar um exemplo. No geral, à primeira vista, não tenho críticas sérias desse tipo. Consegui entender tudo bem rápido pelo tutorial, o que era o quê, mas a explicação no próprio tutorial, por causa daquela sequência grande que aparece logo de cara e depois você não sabe onde colocar esse gerente, como usá-lo, foi aí que estava o problema. Acho que isso pode ser resolvido se esses core loops forem um pouco menores. Obrigado, Misha. No geral, uma boa prática em jogos idle, novamente, para criar um core loop compreensível, é começar com a interação manual, aquilo que chamamos de facility quando estávamos desenvolvendo o idle. Facility é cada prédio separado que produz alguma coisa, incluindo a casa do lore, incluindo os carrinhos que fazem o transporte, e uma boa prática é que as primeiras ações sejam feitas manualmente. Por exemplo, você colheu o trigo e clicou diretamente nele. Na máquina de moagem, para ela rodar uma vez, aí 2 vezes, você clica, ela roda de novo e produz o produto. E o jogador passa a entender exatamente o core loop através dessas ações manuais. E depois, a automação passa a estar disponível a partir de certo nível de upgrade, né? Ou então você sempre pode ativar a mecânica dos gerentes, né? Que você coloca um gerente lá e o processo se torna automático e passa suavemente para os gerentes. No Lumber Inc., pelo que me lembro, os gerentes também eram um certo problema nesse sentido, porque eles não desenvolviam, digamos, uma estratégia sobre alguma certificação visual, né? No geral, esses jogos idle, tycoon, vivem do fato de que você realmente vê o desenvolvimento visual da sua base, da sua instalação. Senti falta disso. Eu fazia upgrades. A casa principal, os carrinhos nem notei se mudaram. Nos jogos idle, você começa com uma fábrica pequena, depois ela cresce e de repente vira um magnata. Agora eu estou fazendo esse tipo de micromanagement trabalhando nas minhas construções, mas sinto que falta um pouco de feedback visual. Oi, oi. O pessoal falou muita coisa certa. Aqui, claro, tem muitos problemas. No geral, visualmente está legal na parte 3D, as animações são boas, no geral a interface também está bem feita, então não tenho reclamações quanto a isso. Agora, vamos começar pelos pontos negativos, que são muitos. Em primeiro lugar, o campo é muito grande. Não dá para entender direito, como o pessoal falou, né? Ele é enorme, você tem que ficar mexendo a tela o tempo todo e o zoom out padrão é muito distante, então você tem que ficar procurando alguém o tempo todo. Eu faria, antes de tudo, o campo menor, um campo mais compacto logo de cara. E eu realmente não entendo por que o carro faz aquela volta toda para chegar, se ali embaixo tem um caminho curto. O carro faz uma volta desnecessária e, além disso, não tem como acelerar o carro ao clicar nele. Esta exata interação representa precisamente o mini-jogo que você estava querendo adicionar. Se não tiver algum elemento clicável para você acelerar a produção e isso ainda for acompanhado de feedback tátil, a gente já fez muitos projetos assim e também tivemos problemas, principalmente quando você avança e o balanceamento começa a travar, a evolução fica lenta, então esses clickers proporcionam essa interação e aumentam o tempo de jogo. Por isso é preciso diminuir a distância para o carro embaixo para que ele chegue mais rápido. E eu faria no começo que você tem esse campo com a peneira, onde você primeiro coleta essa farinha e até empurra ela. Nessas etapas, na primeira sessão. Por isso, travaria tudo nos primeiros 5 minutos. Colocaria um valor para desbloquear e nos 3 minutos iniciais, você fica clicando. Terminei o tutorial, me soltaram e não entendi mais nada. Nunca saí do negativo. Me jogaram uns 20 passos do tutorial e me largaram sem saber o que fazer. Por isso, minha taxa de retenção aqui é muito baixa, jogadores não sabem o que fazer depois. Nas outras funções, eles
tem muita coisa aqui, mas eu realmente não preciso de nada disso, né? Porque eu não tenho dinheiro, que é o mais importante, e tem muitas funcionalidades, bastante até. O jogo já tem muita coisa, mas controlar isso agora, infelizmente, não dá porque o balanceamento ele está muito ruim, o desbloqueio de conteúdo não acontece de forma gradual. O segundo ponto é que o tutorial é longo, cliquei várias vezes e me deixaram livre. Não tem nada interativo onde se faça manualmente, na mão, e só isso. E aí, 20% de retenção é uma possibilidade, e provavelmente ficam só os jogadores que já jogaram muito Idle e estão procurando onde podem evoluir alguma coisa. Se eu resumir isso, talvez alguém me corrija, mas o onboarding é muito fraco. Ou seja, o jogo já tem muita coisa adicionada, mas o onboarding é fraco. É justamente isso que explica um R7 relativamente bom depois do R1. Ou seja, seu R7 em relação ao R1 é de uns 30%, mais ou menos. Isso já se mostra digno, mas o problema está justamente no R1 e para solucionar o R1, basicamente, é necessário ter uma visão de produto mais qualificada. Eu diria isso, Misha. Muito obrigado, pessoal. Se vocês quiserem investir em Idle numa fase avançada de desenvolvimento, escrevam aí nos comentários. A gente entra em contato e passa o contato do Misha. Muito obrigado a todos, valeu, tchau, tchau. Inscrevam-se no canal CAS-AI e ativem o sininho para não perder estratégias de monetização e cases do mundo dos jogos mobile.